Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos aí novidades importantes sobre o nosso Coringão, principalmente de mercado da bola. Mas antes quero trazer aqui uma reportagem, que foi divulgada envolvendo aí um empresário que teve negócios com o Corinthians, Vamos atualizar o torcedor corintiano sobre essas situações. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, principalmente o Facebook. Estou criando bastante conteúdo lá, Então sigam aí a nossa página, estamos lá com a meta de batermos 10 mil seguidores, tem um link na descrição, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, faço mais uma vez aqui o convite para vocês participarem da nossa Liga Fantasy lá no SofaScore. Tem o QR Code aí na tela para vocês baixarem o aplicativo. Para quem já tem, só procurar lá, a Liga Fantasy do Mundial e colocar o código da Liga GL2C4, a Liga aí John do Timão. Conto com a participação de todos. Já estamos aí, chegando na reta final da primeira rodada. Então, vamos para cima, família. Lembrando que a SofaScore é parceira aqui, do canal John do Timão. Um aplicativo completíssimo para você acompanhar aí todos os jogos do mundo inteiro. Bom, ontem o Corinthians divulgou uma nota oficial, informando que conseguiu a suspensão de um bloqueio de contas. Segundo a nota, a Fazenda Pública estava cobrando aí aproximadamente 9 milhões de reais dos cofres do clube, só que esse valor já faz parte do RCE, o Regime de Centralização de Execuções. Então o Corinthians falou, é o seguinte, a gente já reconheceu essa dívida, já colocamos lá na fila, junto com todas as outras dívidas, e isso vai ser pago. A Justiça olhou e falou, realmente, o Corinthians já organizou aqui, já informou como que vai pagar, e não tem por que bloquearmos as contas. Então a gente conseguiu aí essa suspensão, uma informação bem positiva para que a gente não tenha esse problema na parte financeira, tá? Bom, agora vamos falar sobre a reportagem. O Armando Mendonça esteve no Rio Grande do Sul no dia do jogo aí entre Grêmio e Corinthians, na semana passada, dia 12. Dia 12, o jogo entre Grêmio e Corinthians. E foi a uma reunião com o empresário Igor Zweibrucker. Para quem lembra, esse Igor foi amigo do Augusto Melo, Vamos dizer assim. Foi uma pessoa próxima ao Augusto Melo desde a época da campanha, Ele aparecia em alguns lugares, aí aparecia em dia de jogo do Corinthians, aparecia em um monte de lugar, Sempre ali próximo ao Augusto Melo. O pessoal foi perguntando, qual que era o envolvimento dele com o Augusto, e se aquilo o Augusto falou, é o seguinte, ele emprestou dinheiro ao Corinthians para que a gente pudesse pagar a primeira parcela do Mateuzinho e do Rodrigo Garro, que era um momento que o Corinthians não tinha dinheiro, então ele basicamente emprestou dinheiro para o clube, A princípio era só isso. E aí o Igor solicitou essa reunião com a nova diretoria, com o Armando Mendonça, com o Osmar Stabile, o Armando que foi para essa reunião, e ele explicou algumas questões que ele tem com o clube, Vou passar pelas principais aqui para a gente debater rapidamente. O Corinthians já colocou no RCE, a gente acabou de falar do RCE, colocou que tem uma dívida de um pouco mais de 4 milhões de reais com o Igor, tá? O Igor falou, beleza, realmente existe essa dívida e tudo mais, já está dentro do RCE, a gente vai seguir aí o plano. Qual que é o grande problema? Temos alguns valores que não estão em contrato, O Igor falou que, por exemplo, teve um momento que o Corinthians não tinha dinheiro para pagar ele, O que o Corinthians fez? Segundo o Igor, tá? Tudo isso aqui, segundo a reportagem da Gazeta Esportiva, falando que o Igor disse. O Corinthians cedeu 2 camarotes pro Igor, E os camarotes são no valor ali de 2 milhões de reais no total. E cederam para ele a 1 milhão e 300. Já é um problema. Por quê? Porque isso, pelo que
estão apurando, não está documentado. Qual que é o valor da dívida, então? Como que isso está sendo pago? Como que está funcionando? Então, primeiro problema, questão de camarotes. Tem a dívida, e aí não, fica lá com os 2 camarotes, sua gestão, isso e aquilo. Segundo, jogador do Água Santa. O Corinthians, em abril do ano passado, contratou o meio-campista Luiz Eduardo, que inclusive esse ano fez alguns jogos pelo profissional, né? Entrou ali no Paulistão, Ramon Dias deu algumas oportunidades para ele, Paulistão e Copa do Brasil. Ele foi contratado no ano passado, a princípio o Corinthians não divulgou valores, né? Era só 50-50 dos direitos econômicos, beleza. Então parecia que era uma parceria ali com a Água Santa. O Igor disse, ó, é o seguinte, o Corinthians se comprometeu a pagar 3,5 milhões pelo Luiz Eduardo. Então a gente está falando que o Corinthians pagou 3,5 milhões em metade dos direitos econômicos de um atleta do Água Santa, para a categoria de base. Então, Augusto, né? Mais uma vez eu pergunto para você, os jogadores não eram só parceria? Não eram sem custo? Como que aparece um cara agora de 3,5 milhões? Como? E aí o Igor trouxe mais, tá? Pior do que isso, pior do que esse valor, o Igor que estava pagando esses 3,5 milhões ao Água Santa, tá? Isso é um ponto importante. Então ele estava emprestando ali o dinheiro pro Corinthians. E o presidente de honra do Água Santa se chama Marcos Bocato. Vou até confirmar o nome dele aqui. Isso, Marcos Bocato. Ele é presidente de honra do Água Santa e ele é superintendente de novos negócios do Corinthians. Vocês não entenderam errado. Ele é presidente de honra do Água Santa e tem um cargo de superintendente de novos negócios no Corinthians. A mesma pessoa. E o Igor descobriu, né, segundo ele, que esses pagamentos que ele estava fazendo para o Água Santa, da compra do Luiz Eduardo, o Marcos Bocato estava recebendo uma parte, tá? Estava recebendo uma parte. Aí ele falou, ó, então, assim, o cara faz um negócio, o cara, assim, o Augusto Melo, né, o presidente do Corinthians, contrata o jogador, aí eu tô fazendo um pagamento para o Água Santa, mas quem tá recebendo uma parte é um cara que tem cargo dentro do Corinthians. Então tem alguma coisa errada. E aí falou que esse Marcos Bocato ficou pressionando para que ele pagasse o restante do valor. Eu acho que faltavam uns 750 mil reais. Ué. Já acende a luz de alerta. Já acende a luz de alerta. E aí falou sobre a campanha, né? A época de campanha eleitoral. Falou sobre o acerto, por exemplo, com a Brax, que o Corinthians teve, né, das placas de publicidade, segundo ele que fez aí a intermediação, ele que foi o responsável por esse acerto entre o Corinthians e a Brax, e a comissão foi toda pro Carlos Leite. Outro sinal de alerta. Mais uma situação, a proposta do Montpellier da França pelo Guinegão, né, que a gente falou tem, sei lá, 3 semanas mais ou menos. Ele falou que ele que trouxe essa proposta. Por quê? Porque o Igor tem porcentagens do Guinegão. Olha que bacana. Olha que bacana. Então assim, cara. Então assim, obviamente, né, essa é a versão do Igor. Versão do Armando Mendonça, né, que esteve lá na reunião com ele. E a gente aguarda mais atualizações. Mas assim, é um ponto extremamente negativo, né? Negativo. Por quê? Porque se fosse o Duílio fazendo esse tipo de coisa, a gente estaria acabando com o Duílio aqui. Se fosse o André Sanches, se fosse o André Negão, né? Que a gente fala de, esse é amigo de empresário, que isso, que... Então, no fim das contas, o Augusto Melo está fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. E isso pra mim é um problema, tá? E isso pra mim é um grande problema. Como que o cara faz empréstimos e aí você paga com um camarote, né? O cara ganha a gestão do camarote e fica por isso. E sabe, uma bagunça. Uma bagunça. Uma troca de favores, né? O que parece aqui. É o que fica aparecendo pro torcedor. Então, Augusto, por mais que você tenha feito coisas positivas pro Corinthians, você fez coisas negativas também. Você cometeu erros. E é difícil pro torcedor corintiano pensar que na última eleição a gente estava entre o André Negão, que é uma opção
péssima, horrível. E o Augusto Melo, que aí a gente coloca esperança, né? Coloca uma expectativa. Pô, o André Negão representa a renovação e transparência. Não tem como continuar. Vamos pro outro lado, né? Vamos tentar algo diferente. E o Augusto Melo traz coisas positivas, só que mantém alguns vícios, né? Esse negócio da categoria de base. Ele falou agora em todos os podcasts que ele foi, né? Na última semana ele foi nos 15 podcasts. Não, porque para a categoria de base a gente só faz contratação em parceria. O Luiz Eduardo é uma parceria? Que parceria é essa? Você paga 3 milhões e meio e fica com 50% dos direitos do atleta. Bizarro, né, cara? Bizarro. Então a gente aguarda mais atualizações. Situação complicada. E aí o que eu trago para vocês é o seguinte, tá? O que eu trago para vocês é o seguinte. A solução é a reforma estatutária. A solução pode ser a Safiel. A gente tem que mudar isso. Não dá mais para termos esse conselho deliberativo do jeito que está, conselheiros vitalícios, porque até chegar uma pessoa com ideias novas para mudar isso, vai passar aí 10 anos para a pessoa conseguir espaço, para concorrer à presidência. Num período aí de 10 anos, a gente vai continuar com os mesmos nomes mandando, né? Com os mesmos nomes. É isso que cansa o torcedor. É isso que é cansativo. Bom, família, seguindo com as novidades, vou compartilhar a minha tela com vocês, mostrar aqui a InPlay. Bom, família, ó, mandei a dica para vocês aí do jogo do Botafogo, a gente venceu. Agora, ontem, né, a gente fez o do Fluminense, ganhamos também, né, tá aqui o resultado, ganhamos 810 moedas, erramos só essa pergunta aqui, ó, do Borussia. Essa pergunta aqui foi anulada, né, porque o Germancano entrou só no segundo tempo, então a pergunta foi cancelada. Então, cara, peguem a nossa dica aí. Hoje temos alguns jogos importantes, né? Temos aqui, ó, jogo do Pachuca contra o Salzburg. Tem o Real Madrid em campo também. Outras partidas, ó, o Manchester City joga daqui a pouco. Vamos fazer esse daqui do Real Madrid. Apenas 10 perguntas, coisa simples, rápida. 2 impedimentos no primeiro tempo? E não. 60% de posse de bola pro Real no jogo? Caramba, essa é difícil, hein? Acho que não também, 60% é muita coisa, cara. 6 cartões amarelos no jogo? Não. Pelo menos 11 escanteios no jogo? Acho que não também, é um número alto, 11 escanteios. 4 escanteios do Real no primeiro tempo? Não sei se o Real vai com tanta sede assim ao pote, né? Acho que não também. Bom, um impedimento do Real no primeiro tempo? Cara, essas daqui são difíceis, hein? Essas são difíceis. Acho que não também, cara. Que não. 5 escanteios do Al Hilal no jogo? Não também. Até agora foi tudo não, hein? Real Madrid dará mais de 5 chutes e meio no gol no jogo? 6 chutes no gol. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Caramba. Não. Real Madrid... Eita, cliquei até rápido aqui. 2 cartões amarelos pro Real. Não era não mesmo. Número de escanteios ímpar no jogo? E agora, hein? E agora? Sim, essa eu vou sim. Só pra não ser tudo não. Tá vendo, família? 10 perguntas de sim ou não. Coisa simples, coisa rápida. Pra vocês jogarem aí os campeonatos da InPlay. Viram como é simples? E a gente tá numa fase boa, né? Acertamos aí os 2 últimos campeonatos, né? E para vocês participarem, façam um cadastro pelo QR Code que está aqui na tela ou pelo link da descrição. Entra lá, faz o cadastro e já ganha 1000 moedas para participar dos campeonatos, né? E conforme você for vencendo, vai acumulando as moedas e pode sacar esse valor no Pix, tá? Então as moedas da InPlay se tornam dinheiro real na sua conta. Tá? Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, família, novidades rápidas agora de mercado da bola, vou tentar acelerar um pouco aqui. Igor Vinícius, que tinha sido um pedido do Dorival Júnior, isso e aquilo, agora está na mira do Santos e parece que a negociação avançou, tá? Tomara que dê certo, né? Se ele for realmente sair de São Paulo agora e que vá pro Santos, porque assim, não quero ele no Corinthians, tá? Diego Palacios, a diretoria do Corinthians definiu que vai buscar interessados em contratar o lateral esquerdo Diego Palacios. Depois da expectativa, né, do torcedor,
um ano e meio aí de Palácios no Corinthians. Palácios, o último jogo dele com a nossa camisa foi no dia 1º de fevereiro no Paulistão. E de lá pra cá não jogou mais. Não jogou mais. Então assim, cara, eu não consigo entender qual que é o problema. De verdade, não consigo entender. E vou falar pra vocês, nos minutos que ele jogou, né, no Paulistão, ele parece ser melhor do que o Hugo, lateral esquerdo. Então, mais uma vez, não consigo entender como que no Corinthians o Hugo é relacionado para todos os jogos e o Palácios não aparece em nada. Nada, tá? Nada. E aí o Corinthians agora, não, vamos negociar o jogador, né? Estamos procurando clubes interessados. Aí vou falar para vocês, qual clube vai querer contratar o Palácios? Algum clube pode apostar, John. Concordo? Concordo. Só que a qual preço? Porque o clube vai chegar e vai falar, pô, você tá me vendendo um jogador que em 1 ano e meio fez 4 jogos. 4 jogos. Era um cara que tava sempre sendo convocado para a seleção equatoriana, tava jogando regularmente, chegou no Corinthians, não jogou mais. E aí? E o preço que a gente pagou? Desvalorizou tudo. Então não seria melhor tentar, né, insistir nesse jogador, tentar com que ele ajude o time, melhore, se valorize para vender depois? Parece que no Corinthians não é o caminho, tá? Então, Diego Palacios está na lista de transferências e a gente aguarda mais atualizações. Bom, vamos falar agora sobre o Reinier, meio-campista do Real Madrid. Saiu aqui do Flamengo bem novo, né? Em 2020, tá? 2020 ele saiu aqui do Flamengo, foi pro Real Madrid a 30 milhões de euros. E vamos lá, chegou no Real Madrid, ficou 6 meses, né, jogando ali na categoria de base, no time B. Aí foi emprestado pro Borussia Dortmund por 2 anos, então 2 anos da Europa. Girona por 1 ano, Girona da Espanha. Frosinone da Itália por 1 ano. E agora o Granada da Espanha por 1 ano também. Então ele já tem 5 temporadas no futebol europeu. E vou falar pra vocês, a média de jogos dele é baixíssima. O ano que ele mais jogou, ele tem 25 jogos, cara. 25 jogos e assim, uma minutagem baixíssima. Ou seja, não é titular, né? Não é titular. 25 jogos em que o cara entra ali 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. É mais ou menos isso, tá? Qual que é a questão sobre o Reinier? É um jogador bem jovem, tem apenas 23 anos, ainda tem contrato com o Real Madrid, e ele está buscando espaço, né? Está buscando jogar bola. Porque, como eu falei, o recorde dele em uma temporada na Europa foi de 25 jogos. Então o cara simplesmente não joga, né? Ele quer retomar a boa fase, se é que existiu, né? Talvez no Flamengo. E aí já começaram os rumores de que ele pode voltar ao futebol brasileiro. Eu particularmente vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos, é um meia armador, né? Um cara que pode jogar ali até pelos lados do campo, é um jogador técnico e que buscaria um espaço na seleção brasileira. Então ele voltaria com sede, né? Como o pessoal fala, ele está com sede de ser campeão, tá? Então assim, cara, não é nem informação, tá, sobre o Reinier, é mais comentando aqui com vocês uma possibilidade, uma oportunidade de mercado da bola. Reinier pode retornar ao futebol brasileiro. Quem sabe o Corinthians não faça uma proposta aí, obviamente, por empréstimo, né? Para que ele possa ter minutos e quem sabe aí fechar com o Coringão. Mas nesse momento, sem negociações. Quem está negociando com o Corinthians é o atacante Biel, da equipe do Sporting de Portugal. Ele é ex-atleta do Bahia, surgiu aqui na base do Fluminense, foi pro Grêmio. Aí o Bahia o contratou em 2023, ele fez 2 temporadas lá e foi para a equipe do Sporting de Portugal. No Sporting esse ano, ele chegou lá no início do ano, né? Ele tem apenas 7 jogos e vou falar para vocês, pouquíssimos minutos em campo, tá? Pouquíssimos minutos em campo. Na Liga Portuguesa, por exemplo, ele tem 3 jogos e 30 minutos em campo. Ou seja, uma média de 10 minutos por jogo que ele esteve. Entrou ali aos 35 do segundo e foi isso. Tá? No Bahia, ele teve, por exemplo, no ano passado, 46 jogos.
Então, um número alto de jogos. Só que a minutagem dele é baixa. Baixíssima, baixíssima. No primeiro ano dele de profissional, que foi 2021 no Fluminense, ele teve mais minutos, jogando 33 jogos, do que ano passado pelo Bahia, jogando 46 jogos. Ou seja, era a reserva do Bahia. É a mesma situação dele aqui em Portugal. Só entra no finzinho do segundo tempo. Tá? 46 jogos, mas a maioria entrando no segundo tempo. E aí, o que eu quero dizer com isso? O Biel é um atacante, 24 anos, um jogador jovem, com potencial, está em baixa, né, no futebol português, por isso a possibilidade de negociação. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo. Corinthians, São Paulo, Vasco e Atlético Mineiro, os 4 fizeram uma proposta aí por empréstimo. O Sporting está avaliando por quê? Como ele não está tendo espaço lá, eles querem dar minutagem para ele. Empresta o cara para ele adquirir experiência, se desenvolver mais e, quem sabe, voltar na próxima temporada. Seria esse o plano para o atleta Biel. Cara, hoje dentro do Corinthians, uma negociação por empréstimo, eu sou a favor, tá? É um jogador com uma característica que a gente não tem no elenco. Não é o cara para ser titular absoluto do Corinthians. De jeito nenhum. Tá? Não é. Nem adianta o torcedor criar expectativas. Mas seria alguém para agregar ao nosso elenco. Tá? Jogador com característica que a gente não tem. Então, é uma negociação que está de pé. Corinthians fez a proposta, Vasco, São Paulo e Galo também fizeram. A gente aguarda aí uma resposta do Sporting de Portugal e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!